O Pedro Duran também está atualizando para a gente qual que é a situação dos aposentados do INSS, trazendo vários relatos aqui durante a nossa programação da CNN sobre não só as fraudes de descontos indevidos em suas folhas de pagamento, mas também dados que foram vazados, dados com relação ao nome completo, data de nascimento, CPF, de aposentados e pensionistas do Instituto. E agora o que o Pedro vai trazer para a gente é o que muitos aposentados no Brasil estão vivendo, recebendo ligações de empresas de telemarketing que oferecem consignado antes mesmo daquela pessoa, daquele brasileiro saber que teve benefício da aposentadoria concedido pelo INSS. Olha só o tamanho do problema que a gente tem aqui, Pedro. Pois é, Carol, e não são só os empréstimos, né? É um grupo de serviços que é oferecido para os aposentados que passa, por exemplo, por cartões de crédito, passa por benefícios em farmácias, supermercados, passa por descontos dessas associações que a Gabriela falava, que foram feitos até muitos deles de forma indevida contra os aposentados brasileiros. Ao longo dos últimos dias eu conversei com diversos aposentados que me relataram algo em comum, que muitas vezes descobriram que estavam aposentados, ou seja, que tinham tido benefício concedido pelo INSS, não porque entraram no aplicativo, ou porque foram avisados em uma agência do INSS, ou porque foram comunicados oficialmente, mas porque passaram a receber inúmeras ligações, um enxame de ligações de telemarketing oferecendo esses serviços, oferecendo esses produtos. Em alguns casos, há relatos de que essas ligações começaram antes mesmo de o INSS autorizar esse benefício. A gente separou um trechinho aqui da fala desses aposentados e vamos ouvir o que eles dizem agora. Assinei minha aposentadoria e pouco tempo depois, poucos dias depois, já comecei a receber ligações de empresas que oferecem crédito, assim, direto. Eu já sabia o CPF, tinha meu telefone, meu nome completo, enfim. E, nossa, era ligação uma atrás da outra. E antes de sair a aposentadoria, eu já recebi a ligação me oferecendo empréstimo consignado. E após a aposentadoria, desde fevereiro eu não estou tendo mais sossego. Das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde, eu fico recebendo ligação, me oferecendo empréstimo. Eu nem sabia que meu pagamento estava disponível, o banco já estava me ligando para que eu pudesse fazer empréstimos antecipado antes de eu até receber primeiro pagamento da minha pensão. E até hoje eu continuo recebendo ligações, quase todos os dias, na margem de 10, 15 ligações. Antes mesmo de aposentar, o banco já me ligando e me oferecendo consignado para pegar empréstimo no banco. E isso é muito ruim, porque a gente se sente lesada, né? Eu nem aposentei ainda e o banco já está me oferecendo dinheiro, empréstimo. Então isso é muito ruim. Aqui fica a minha indignação. Que tem um comentário que eu tenho recebido nas redes sociais, Carol, com essa nossa cobertura sobre INSS, que é muito comum, muito frequente, que é o seguinte: pô, mas isso sempre aconteceu, vocês só estão falando disso agora? Pois é, talvez seja uma meia-culpa do jornalismo mesmo de não ter prestado atenção como deveria para esse monte de absurdos que acontecem no INSS, que estão acontecendo. E que bom que a gente teve uma oportunidade, muito embora tenha sido uma grande tragédia essa fraude generalizada, para poder voltar a olhar para a questão dos aposentados e para essas ligações que acontecem todos os dias e denunciar essas práticas que são ilegais e abusivas. A gente já mostrou aqui que tem uma relação umbilical direta com o vazamento de dados. Aliás, até mesmo os advogados que trabalham nessa área sabem que esse problema é frequente, é corriqueiro e que isso atordoa a vida dos aposentados. O Mauro Vieira da Rocha é um dos advogados com quem eu conversei sobre isso e ele falou um pouco sobre a abordagem dos aposentados por parte dessas empresas que oferecem créditos, benefícios e filiação a associações. Vamos ouvir. Quando o benefício é concedido, a primeira ligação que a pessoa recebe não é do INSS, obviamente, nem do advogado. É alguma instituição financeira oferecendo crédito consignado.
E o pior, tem muitos vendedores que de forma mal intencionada ligam para o aposentado, pensionista, dizendo que a pessoa tem um dinheiro disponível na conta, um valor a receber, quando na verdade trata-se de um empréstimo, uma dívida, que se a pessoa aceitar começa a ser descontada diretamente na aposentadoria. É porque todos os relatos que você trouxe para a gente, Pedro, em comum a declaração eu recebi a ligação da instituição financeira antes mesmo do INSS me comunicar sobre a aposentadoria, sobre o benefício. Foram inúmeros os relatos que o Duran conseguiu trazer para a gente aqui. Isso foi só um resumo. É isso, Carol. Não, tem várias outras pessoas que mandaram texto, mandaram mensagem de áudio, que mandaram, que disseram, Pedro, eu não quero falar, não quero gravar um vídeo, mas, por favor, endosse isso, porque é o que eu sofro. Gente que recebe 50, 60, 70 ligações por dia. O dia inteiro. O dia inteiro. Então, quer dizer, até deixei, vou continuar fazendo isso aqui, deixar meu Instagram para as pessoas, @PedroMelete, com 2 T's e I no final, Pedro Melete, ou o e-mail pedro.duran, com N de navio, @cnnbrasil.com.br. Por quê? Estou abrindo espaço para que a gente tenha um diálogo frequente com os aposentados para cobrar o INSS sobre isso. Muita gente falava e questionava, Carol, sobre os vazamentos, mas será que vem do INSS mesmo? Será que vem do Dataprev? Será que não vem de um banco, por exemplo, ou de alguém que tem a base de dados? E o que a reportagem de hoje nos revela é que a velocidade com a qual o dado entra no sistema do INSS e se torna uma ligação de um telemarketing é muito rápida. Muita gente entra com pedido de aposentadoria e antes da concessão do benefício já começa a receber essas ligações. Então, isso ajuda a gente a entender um pouco do contexto. O que diz o INSS? Que está investigando os vazamentos, as fraudes, que acionou a Polícia Federal, a Advocacia Geral da União, a Auditoria Interna e a Corregedoria Interna, que tem um prazo de 15 dias para poder entregar uma resposta nessa investigação. Sobre essas ligações em específico, também voltei a questionar o INSS e quando a gente tiver mais um posicionamento aqui do órgão, a gente traz para poder dividir com quem acompanha o Novo Dia, Carol. Destacando que o Pedro Duran está trazendo todos esses detalhes sobre como funcionam esses esquemas, justamente tendo como origem aqui dessa reportagem de investigação do Pedro Duran, as fraudes, os descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Como é que esses dados dos aposentados também chegaram nessas associações, nessas entidades. Pedro Duran, então em 15 dias, vamos cobrar o INSS para saber qual vai ser o resultado dessa investigação. Combinado então. Pedro, valeu. Valeu, Carol.